A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 2 de abril de 2026. Vamos orar? Antes de orar, eu vou ler primeiro alguns versículos aqui no provérbio de hoje, mas não é sobre o provérbio que eu quero falar de um princípio, de dois princípios combinados. Mas para entender esses dois princípios, vamos ver o que Salomão fala sobre ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Capítulo 2 de Provérbio, a partir do 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como ao tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Esse provérbio, ele dá alguns direcionamentos sobre os princípios de Deus. O primeiro é o entendimento da sabedoria. O texto aqui, o nome desse provérbio na minha Bíblia diz excelência da sabedoria. Eu costumo dizer que são orientações do Senhor para sabermos para que queremos a sabedoria de Deus. Ele começa dizendo, olha meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder no seu coração os meus mandamentos, ou seja, se eu aceitar que a palavra do Senhor é a minha orientação, então ele começa a dizer os motivos por que vai acontecer, o que vai acontecer e quais os motivos. Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, é para isso que ele quer. Ele não quer só para dizer, esse meu filho guarda meu mandamento. Não, é para você fazer atento e entender, receber sabedoria e entendimento. E depois ele fala para quê? Para te proteger, para te guardar. Então, em cima disso, eu quero que você compreenda, eu vou ler dois princípios de Deus. Um deles, o mandamento de Deus, que eu quero que você combine em cima dessa situação de buscar a sabedoria de Deus. O primeiro é o quarto mandamento, que é o mandamento com promessa. O mandamento que está registrado, a primeira vez que ele é registrado está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mesmo princípio, esse mandamento, aliás, todos os 10 mandamentos, são repetidos lá em Êxodo, Deuteronômio, capítulo 5. E esse é repetido no versículo 16, que diz assim, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, lá ele te ordenou, lá em Êxodo, e aqui Moisés está repetindo ele, dizendo por quê? Porque Deus ordenou. Para se prolongar os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor te dá. Ou seja, você quer ter sucesso, quer que tudo vá bem? Esse é o princípio que você tem que guardar. Aliás, tem que guardar todos. Mas esse o resultado já te dá junto. Ele já fala que é assim que acontece. E Paulo repete esse mesmo versículo lá no capítulo 6 de Efésios, no versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, que ele já generalizou ainda mais. Você quer viver bem, quer viver tranquilo? Então, guarda. Agora eu quero que você entenda um segundo mandamento que Deus deu lá em Gênesis, que é a semente, a semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que semearmos, isso nós vamos colher. Ele fala também, o próprio Jesus fala lá no Sermão do Monte, quando ele fala em Mateus capítulo 5, aliás, capítulo 7, ele fala, no versículo 12, ele fala esse mandamento. E às vezes nós esquecemos
de meditarmos nele, de fazermos o que o Senhor fala lá em Provérbios. Provérbio 2 está falando que nós temos que meditar e guardar e entender. E o Jesus traz a lembrança disso. Ah, se os antigos se disseram, faz isso e faz aquilo e tal, e ele vai dando orientação. E no capítulo 7, no versículo 12, ele diz que quando você vai buscar, você faz o que Deus manda, então ele fala, portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quer que os homens vos façam, você vai receber de volta aquilo que você fizer, inclusive para o pai e a mãe. Então é esse princípio que eu quero que você acumule, que você ajunte como o de honrar pai e mãe. No capítulo 6 de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve assim sobre esse princípio de semeadura, de fazer aos outros. Versículo 7 em diante, só o 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, inclusive honrar pai e mãe, está dentro. Todos os outros mandamentos, os 10, está dentro desse aqui, de semear. Tudo que o homem semear, tudo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, os 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé, aos irmãos. Mas como eu quero que você amplie esse princípio da semeadura, que tudo que semear vamos colher, para o pai e a mãe, de honrar pai e mãe. Como você tem honrado seu pai e sua mãe? Ou você já não tem mais eles aqui na terra para honrá-los? Então já passou o tempo, né? Aqui o apóstolo Paulo fala, enquanto há tempo, então enquanto o seu pai e sua mãe estão aqui na terra, tem tempo de você honrá-los. Há tempo para honrá-los, para se arrepender de não tê-los honrado, para pedir perdão. Porque certamente você vai colher a desonra que você fez para os seus pais. Como você tratou seus pais? Pai, mãe. Você se aborreceu com eles e tratava eles na pedrada? Com boca dura? Maltratando? Xingando? Judiando? Como? Vamos nos examinar e ver como nós tratamos os nossos pais. Graças a Deus eu tive tempo de me examinar antes de minha mãe morrer. E ela já morreu há 17 anos. 16, né? Esse ano fez 16 anos. E pedir perdão para ela. E ela me perdoou, me abraçou e me abençoou. Mas eu algumas vezes havia falado duro com a minha mãe, porque eu queria que prevalecesse o meu ponto de vista e ela não aceitava algumas coisas que eu queria fazer. Então eu saía pisando duro. Pisar duro para os seus pais é desonra. Desonra horrível, terrível, vergonhoso. Hoje eu sei disso e hoje eu me envergonho do que eu fiz. Mas graças a Deus que eu tive tempo de pedir perdão. E ela me perdoou, me abençoou. E quando ela partiu eu estava livre, leve. Agradecido a Deus de ter me trazido a lembrança que eu devia à minha mãe. Que eu tinha que me arrepender. Então com isso eu aprendi. Isso que eu estou te falando hoje, que eu estou ministrando para você hoje, não é de hoje que eu aprendi. E eu tenho visto muitos filhos, muitos mesmo, mais do que eu gostaria, colhendo aquilo que ele semeou. E reclama, fica falando, eu não mereço. Merece sim. Você semeou isso, falou duro com a sua mãe, com seu pai, raiou com eles como se eles fossem os filhos e você o pai e a mãe. Deu dura, desprezou, maltratou, gastou o dinheiro deles sem permissão deles. Nossos pais às vezes não permitem, mas ele nos dá o cartão porque ele já não vai mais no banco. Não, e aí fala, não, recebe lá para mim, meu filho, faz isso e faz aquilo, e você pega o cartão e faz o que não devia. Faz empréstimo no nome deles para você, pega o dinheiro deles e mete o pau, gasta à toa.
Porque se não for para utilidade é à toa. Ah, mas eu tenho que comer. Sim, comer o necessário, não para se fartar e às vezes até ficar com ânsia de vômito. Às vezes fazemos assim. Eu tenho visto filhos fazer isso. E quando chega a fatura, Deus começa a cobrar, acha ruim, reclama e fica esperneando e falando, eu não mereço. Merece. Sinto muito, meu irmão, minha irmã, te informar, você merece o que está colhendo. Deus não é injusto. Ele não se deixa escarnecer, ele dá a cada um aquilo que ele plantou. Se você está colhendo algo nessa área que você acha que não devia, é melhor se examinar e se arrepender rapidamente, principalmente se os seus pais não estão mais aqui na terra. Você vai ter que se acertar direto com Deus. Se arrepender profundamente, vergonhosamente, se sinta envergonhado, com a sua cara ardendo de vergonha, de ter maltratado seus pais, desprezado, isolado eles, não vou lá, eles não merecem a minha presença lá. Alguns, os pais descobrem que são avós quando o neto é adulto, porque o neto vai procurar e depois não quer colher. A palavra é clara, tudo que o homem semear, isso ceifará. Também o desprezo aos pais, e quando é a sua vez, você não quer aceitar. Quantas vezes seus pais choraram pela maldade que você fez com eles? Pelo desprezo, pela resposta dura, pela boca dura de responder para eles. Se você acha que você tem razão, cala a boca, fica quieto. Deus conhece suas razões. As nossas razões Deus conhece. Ele sabe exatamente o que fizemos. Cabe a nós honrá-los, cuidá-los, glorificar a Deus pela vida deles, e quanto mais velhos, mais cuidado, mais honra, mais agradecimento ao Senhor, porque nos deu pais idosos, e às vezes eles querem nos aconselhar, vamos baixar a cabeça e ouvir, porque isso é honra para os homens, para os nossos pais e para Deus, e é Ele, o próprio Deus, que irá nos retribuir, porque Ele não deixa ninguém sem receber o que semeou, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos corrigido, nos orientado, chamado a nossa atenção, às vezes até duramente, para que possamos honrar nossos pais, para fazermos conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, traz a nossa lembrança, principalmente quando estivermos diante dEle, para calarmos a boca e honrá-los como eles devem, merecem, como o Senhor mandou, para honra e glória do Teu nome, Pai. É o Senhor que é honrado nisso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e te faça alguém que honra seus pais, os nossos pais, que honremos, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, nesta maneira de viver, nesta prática de honra, porque só nós seremos abençoados quando honramos nossos pais. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.